Oi pessoal, meu nome é Giovana e sou designer na Clo. Neste tutorial, nós vamos aprender a fazer amarrações de corset. Vocês poderão utilizar essa técnica em diversos modelos e em diversas categorias. Vamos lá? Para este tutorial, vamos montar um corset de couro com uma simulação de amarração frontal. Como vocês podem notar, minha modelagem já está pronta e com o tecido Leather Lambisque da Biblioteca Clo aplicado. Mas quero mostrar dois detalhes para vocês. Para garantir a estabilidade da peça, vamos manter costurado a parte que estaria aberta pelo corset. E para isso, vamos criar um retângulo e deixá-lo transparente. Com a ferramenta retângulo, dou um clique com o botão esquerdo e na caixa de precisão defino que ele terá 1 cm de largura por 24,6 de altura, que é a altura do meu corset. Dou OK. Com a ferramenta de costura de segmento, costuro o retângulo com as laterais do corset. Para deixá-lo transparente, vou copiar o nosso tecido, nomeá-lo de transparente e alterar a opacidade para 30, por enquanto, pois ainda estamos construindo a nossa peça. Aplicamos o tecido ao molde que acabei de criar e simulamos. E assim, vamos ter a ilusão de que esta parte não existe, e garantimos a estabilidade da peça. O segundo detalhe é, caso sua peça seja simétrica, certifique-se de que a simetria está aplicada em todos os moldes. Isso irá facilitar todo o processo de construção da amarração. Tudo preparado? Vamos iniciar! A primeira coisa que vamos fazer é selecionar as duas partes da modelagem que terão amarração. E no editor de propriedades, iremos alterar a distância de partícula para 5, pois iremos trabalhar com formas pequenas dentro do molde, e para isto precisamos que a malha desta parte da modelagem esteja em alta resolução. Simulamos para a malha se acomodar. Para a amarração, vamos precisar dos ilhoses, e aqui vamos simular o mesmo com recortes e diferentes tecidos. Selecionamos a ferramenta Polígono Linha Interna e desenhamos uma linha de referência para onde iremos posicionar os ilhoses. Com a ferramenta Elipse Interna, damos um clique com o botão esquerdo para abrir a caixa de precisão. E aqui, vamos definir alguns parâmetros. O diâmetro deve ser de 0,8 cm, o intervalo de 2,5 cm. O ângulo vou alterar para 180 graus para que se alinhem na vertical e o número de formas colocarei 9. Dou OK. Vamos selecionar todos os círculos e posicioná-los utilizando nossa linha guia de referência. Assim que estiver satisfeito com o posicionamento, podemos deletar a linha guia e dar continuidade. Selecionamos novamente todos os círculos e damos um clique direito no mouse. No menu, selecionamos a opção Cortar e Costurar. A organização da sua janela 2D será de extrema importância para que você não se perca. Portanto, vamos ajustar os nossos círculos e deixá-los paralelo ao vazado do molde. Agora selecionamos esses mini moldes circulares e no editor de propriedades alteramos a distância de partícula para 2, pois estamos com moldes menores que 1 cm e precisamos que a malha esteja em alta resolução. Simulamos rapidamente e já podemos parar. Com a ferramenta de editar forma, vamos selecionar apenas uma das fileiras de círculos. Clique com o botão esquerdo e selecione Offset como linha interna. Vamos adicionar o valor de 0,2 cm e damos OK. E vamos cortar novamente para criarmos o nosso ilhós. Portanto, selecionamos as linhas internas, botão direito, cortar e costurar. E simulamos. Vamos novamente organizar nossos moldes para não nos perdermos. Quero que o meu ilhós seja de metal dourado, por isso vou criar um novo tecido que vou chamar de metal. E no editor de propriedades, vou selecionar o tipo como metálico e a cor um Pantone que remeta a essa ideia de dourado.
Vou selecionar todos os moldes em formato de argola que fizemos e aplicar o tecido. Como vocês podem notar, eles ficaram com um aspecto estranho, como se estivessem enrugados, e o ilhós é feito de metal, não possui esse tipo de superfície. Para retirarmos essa textura, vamos selecionar a ferramenta Editar Costura com o atalho B e selecionar todas as costuras dos ilhoses. Vamos no editor de propriedade e apagamos os mapas normais das costuras. Também vamos zerar o valor da intensidade. Repita o processo em todos os ilhoses. Para finalizar o ilhós, selecionamos todos os moldes em formato de argola e no editor de propriedades adicionamos a opção de entretela, Fusible Non-Woven Small Parts, e alteramos a espessura de renderização para 1, com extrusão em avançar e apenas face frontal ativado. Altere também a curvatura para 25. Simulamos rapidamente e já paramos. Agora sim, nosso ilhós está com a textura correta e com espessura. Como vocês podem notar, temos moldes em formatos de mini círculos dentro do ilhós, e vamos precisar deles. Nosso primeiro passo é trocar o tecido para o tecido transparente, que aplicamos no centro-frente. Selecionamos todos os círculos e aplicamos e simulamos. O segundo passo que precisamos fazer é desenhar uma linha interna para podermos costurar a fita da amarração. Selecionamos a ferramenta de polígono linha interna e traçamos uma reta de cima a baixo no centro do círculo. Um clique na extremidade para iniciar e um duplo clique na outra extremidade para finalizar. Repita o processo para todos os círculos. Bom, tudo preparado para darmos início à amarração. Precisamos conferir qual é a distância entre os ilhoses. Seleciono a ferramenta Medida Linear Vestimenta, dou um clique no primeiro ilhós e um clique no segundo ilhós. Aqui apareceu a medida de 4,2 centímetros. Grave este valor. Com a ferramenta de Editar Medida Vestimenta, podemos deletar esta linha verde, pois não iremos mais utilizar. Selecionamos a ferramenta Retângulo e vamos traçar um pedaço da fita. Um clique esquerdo e na janela de precisão criamos um retângulo de 0,3 cm de altura, que é o diâmetro do nosso ilhós, por 4,2 cm de largura, sendo que a medida da largura é a medida que você obteve com a ferramenta de medida linear. E agora vamos costurar. Aqui você precisará se atentar em qual ilhós está costurando cada extremidade do retângulo. Para facilitar a visualização, vamos girar levemente nosso retângulo e posicioná-lo com um gizmo na janela 3D. Vamos costurar a extremidade esquerda na linha interna que criamos do primeiro círculo desta coluna, e a extremidade direita na linha interna do segundo círculo da outra coluna, para que fique em diagonal. Simulamos. Selecionamos o molde da fita e damos Ctrl+C e Ctrl+V para copiar, e repetimos o processo. Sempre se atente aonde está costurando cada lateral da fita, pulando o ilhós para posteriormente fazer o outro lado da amarração, e simulando após cada costura. A quantidade de fitas vai depender da quantidade de ilhoses que você desenhou. Para este, preciso de 4 fitas em diagonal, e posso passar para o próximo passo. Agora, precisamos fazer o outro lado da amarração. E como todo o nosso molde está com simetria aplicada, vou selecionar as 4 fitas que já costurei e utilizar o atalho Ctrl+D para clonar a peça simétrica com costura. Aqui, já vão surgir todas as fitas do outro lado com as costuras aplicadas. Simulamos rapidamente. Este é o motivo da simetria aplicada ser tão importante, pois irá facilitar na hora de finalizar a amarração. Certo, já temos a parte externa da amarração. Agora vamos fazer o interno. Vamos ocultar o nosso avatar para conseguir visualizar o que está acontecendo. Podemos utilizar o atalho Shift-A.
Para começar a amarração interna, precisamos que a primeira fita junte os primeiros ilhoses de cada lado. Para isso, vamos criar um retângulo de 0,3 cm de altura por 2,7 cm de largura. Posicionamos o mesmo com o gizmo e costuramos as extremidades nos 2 primeiros círculos das 2 fileiras. Antes de simular, vamos no editor de propriedade e vamos definir a camada como -1. Agora sim, podemos simular. Para fazer as demais amarrações internas, vamos dar Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar em um dos moldes de fita. E repetimos o mesmo processo que fizemos anteriormente, com atenção aonde estamos costurando. A primeira fita iremos costurar no segundo ilhós do lado esquerdo e no terceiro ilhós do lado direito. Repetimos o processo mais 3 vezes, sempre pulando um ilhós. Selecionamos as 4 fitas e definimos no editor de propriedades a camada como -1. E simulamos. Pronto, temos um lado interno feito. Para fazer o outro, selecionamos as 4 fitas e utilizamos o atalho Ctrl+D. E simulamos. Nossa amarração está quase completa, só está faltando o laço final. Como as camadas são para uso temporário, vamos selecionar nossas fitas internas e retorná-las para a camada 0. Com a ferramenta retângulo, damos um clique esquerdo no mouse para criar uma fita de 0,3 cm de altura por 2,7 cm de largura. E costuramos a fita nos 2 ilhoses inferiores. Posicionamos o mesmo com o gizmo e simulamos. Para adicionar o laço, vamos abrir a nossa biblioteca com o comando Y. Selecionamos a aba de aviamentos e clicamos em Ribbon. Aqui, já temos algumas opções de laço como aviamento, mas eles são durinhos, como se estivessem congelados, e eu quero que o meu laço tenha caimento. Por isso, vamos acessar a pasta Zippack. Eu vou utilizar o laço Ribbon 05. Clico com o botão direito e seleciono a opção Adicionar ao Workspace. Confiro o tipo de carga da janela flutuante, que deve estar como Adicionar, e dou OK. Mantenho selecionado a primeira opção e dou OK novamente. Podemos fechar a biblioteca. Você irá notar que os moldes do laço foram adicionados à sua janela 2D. Vamos personalizá-los para que fiquem de acordo com a fita que já estamos utilizando. Vamos deixar cada parte da fita com 0,3 cm de altura e aplicar o mesmo tecido de couro que estamos utilizando na fita. Precisamos fixar o laço na última fita costurada. Para isso, vamos à janela 2D e traçamos uma linha interna de 0,3 cm de largura bem no centro da fita. E costuramos as 2 extremidades do nó do laço, este molde menor, na linha interna que acabamos de criar. Com o gizmo na janela 3D, vamos posicionar o laço mais próximo do centro da fita inferior do corset. Aqui, notei que a minha costura do laço ficou torcida. Vou utilizar o atalho B para selecionar a ferramenta de editar costura e Ctrl B para ajustar a minha costura. Pronto, agora simulamos. A amarração está pronta. Para finalizar meu corset, irei adicionar alguns detalhes como entretela e espessura à peça. No editor de propriedades, ativo entretela e na espessura de renderização, aumento o valor para 1. Simulamos. Vou adicionar alguns pespontos. Vou reduzir a opacidade do meu tecido transparente, deixando o valor em 0. E por último, posso colocá-lo em alta resolução. Aqui está nosso corset com uma amarração interna e externa.
E aí, o que achou? Espero que esse tutorial seja útil. E não se esqueça, você pode utilizar essa técnica para representar amarrações de diversas peças, como por exemplo o cadarço de um tênis. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E se tiver alguma sugestão de tópico, por favor deixe nos comentários. Até o próximo!